Saudações, meus caros ouvintes do podcast Taverna do Lugar Nenhum. Meu nome é Gabriel Vince e hoje vamos dar continuidade à série de programas sobre a filmografia de Akira Kurosawa, né, que eu venho fazendo há um bom tempo, né? E hoje, especificamente, eu vou falar de dois filmes, né, fazendo sempre aquele recorte temático, né, que eu sempre faço, né? Outra vez eu fiz os filmes, um programa sobre os filmes. Aliás, três programas sobre os filmes de Akira Kurosawa baseado na obra de Shakespeare. Depois eu fiz um programa temático onde eu falei de dois filmes falando sobre a relação do Akira Kurosawa com os traumas nucleares, né? Enfim, né? Eu vou seguir essa mesma linha, né? E hoje eu vou fazer um programa e vou falar de dois filmes, né? Dois filmaços do Akira Kurosawa. Um que é bem conhecido, né? E outro que não é tão conhecido, mas deveria ser mais conhecido do que é, né? Eu vou falar do filme O Duelo Silencioso, de 1949, e O Barba Ruiva, né, que é o filme mais conhecido dele, dentre esses dois, né, que é um filme de 1965, né? E por que eu coloquei esses dois filmes no mesmo programa, né? Porque eles falam basicamente do mesmo tema, né? São filmes bem diferentes, né? Mas eles têm um tema em comum, que é o tema da medicina, né? Isso mesmo, a medicina fez parte dos interesses, né, do Akira Kurosawa, e isso está refletido aqui nesses dois filmes, né? Bem, para quem não sabe, meu nome é Gabriel Vince, eu sou o dono do podcast Taverna do Lugar Nenhum, e temos um site, né, que é a tavernadolugarnenhum.com.br. Lá eu tenho todos os textos sobre filmes, séries, quadrinhos, livros, poemas e tudo mais, né? E é isso, né? Tem as minhas redes sociais e vamos logo ao programa, vamos ao que interessa, né? Vamos falar sobre a relação do Akira Kurosawa com a medicina nesses dois filmes, né? Bem, vamos falar primeiro do filme mais antigo, né? Que é o filme O Duelo Silencioso, que é um filme de 1949, né? Do Akira Kurosawa, roteirizado, né, pelo próprio diretor, em parceria com um homem chamado Senkichi Taniguchi, né? Que é um co-roteirista desse filme, né? Nesse filme, né, Um Duelo Silencioso, acompanhamos o Dr. Kyoji Fujizaki, né, que aqui é interpretado pelo Toshiro Mifune. Né? O Toshiro Mifune vai interpretar o papel principal nesses dois filmes. Né? Esse Dr. Kyoji Fujizaki é um jovem médico idealista que contraiu sífilis durante o seu serviço na Segunda Guerra Mundial, ao cortar-se acidentalmente com uma lâmina contaminada enquanto realizava, né, a operação em um paciente infectado. Né? Ou seja, já deu para perceber que é uma história bem pesada, né? E contaminado com esta doença infecciosa, que além de ser praticamente incurável, na época, eu não sei hoje em dia, mas na época era praticamente incurável, é um tipo de doença que marca o seu portador com um estigma social, né? Fujizaki, então, ele volta para a clínica presidida pelo seu pai, né, que é o Dr. Konosuke Fujizaki, interpretado aqui pelo Takashi Shimura, né, outro ator que faz muitas participações nos filmes do Kurosawa. E o Dr. Fujizaki, né, o Kyoji Fujizaki, ele em silêncio fica se tratando com um medicamento, né, chamado Salvarasan, né? Bem, a história ela se complica, ela tem um eixo dramático muito intenso, né? O Fujizaki, né, ele é um homem virgem que foi para a guerra com a promessa de se casar com uma jovem chamada Misao, né, que é a sua noiva, inclusive há 6 anos, né? No entanto, diante dessas circunstâncias trágicas, né, de ele contrair sífilis e tudo mais, ele rejeita a Missal sem dar explicações para ela, né, pois ele não deseja que ela tenha que esperar vários anos até que ele se recupere dessa doença. Né? Então, ele não quer atrasar a vida de Missal. Né? Então, ele a rejeita, né, sem explicação, para não ter que... ela ama ele, né?
e não ter que fazer com que ela fique esperando por ele por todo esse tempo até que ele se recupere. Não lembro quanto tempo ele teria que daria essa recuperação, acredito que seriam uns 10 anos, e ainda assim seria uma coisa incerta, né? Porque a sífilis não tinha cura, né? E com o coração partido e sofrendo em silêncio, diante dos apelos de Missal, né? Ele a rejeita definitivamente e ela acaba se casando, ficando noiva de outro homem, né? Bem, é uma história muito triste, muito tocante, né? E tem uma frase que é falada no filme que um dos personagens falam assim: entre médicos há um santo, né? E certamente o personagem Fujisaki possui atributos que o qualificam como tal, né? O qualificam como um homem santo, né? Ele não apenas salva, né, as pessoas, mas ele tem um engajamento de protegê-las, né, colocando-se em sacrifício, né. A gente poderia dizer que de todos os personagens do Akira Kurosawa, esse é o que seria mais próximo de um cristão, né, em sua forma mais pura, inclusive, né. O Dr. Fujisaki, nesse filme, né, o personagem principal, ele é o modelo perfeito de masculinidade cristã, né, essa coisa do esto vir, né, ele é o homem que se coloca a serviço do próximo enquanto engole o choro da sua própria dor existencial, enquanto carrega sua cruz, né. Curiosamente, há poucas críticas a esse filme, né? E algumas colocam ele até um certo patamar inferior na filmografia do Akira Kurosawa, né? Considerando ele intenso, porém um pouco melodramático demais, né? Eu não acho que esse filme seja melodramático, né? Eu não poderia mais discordar mais dessa visão, né? O Dr. Konosuke Fujisaki aqui, aliás, o Dr. Konosuke Fujisaki não, o Dr. Kyoji Fujisaki, Konosuke Fujisaki é o pai dele, né? O personagem principal é o Kyoji Fujisaki. É um personagem que se comporta na maior parte do tempo como uma impassividade estoica e uma resignação heróica, né? O fato das pessoas normalmente não perceberem a grandeza desse filme e desse personagem específico, né, só me faz pensar que estamos realmente vivendo em um ambiente em que modelos de perfeição soam inócuos e intangíveis, né? Esses modelos de perfeição que estão acessíveis, tangíveis, né? Para quem é católico, existe uma coisa muito interessante que surgiu durante o Concílio Vaticano II, que é uma perspectiva de uma universalidade da santidade, né? A santidade seria uma coisa que não seria acessível apenas para pessoas muito iluminadas, muito perfeitas. Aliás, a santidade é uma busca pela perfeição, né? É um caminhar até a perfeição, né? Mas o Concílio Vaticano II ele dá uma ênfase muito grande nessa perfeição que pode ser percorrida por qualquer pessoa, né? Qualquer pessoa ela pode atingir essa perfeição. E existe esse modelo de perfeição, eu acho que muitas pessoas que consideram eles inócuos e inatingíveis refletem muito mais sobre a pessoa, sobre uma certa falha de caráter mesmo da pessoa, em que ela se coloca como medida de todas as coisas. Eu, por exemplo, não estou longe de ser perfeito, estou longe de ser santo, inclusive, né? Mas eu sei que eu consigo entender que a meta da santidade ela é uma coisa alcançável por mim se eu quisesse, né? Se eu quisesse, ela seria alcançável para mim, né? Eu consigo, é uma coisa tangível, né? E eu só não faço por conta dos meus próprios problemas e eu assumo as responsabilidades dele, né? Eu assumo as limitações e eu coloco a culpa das limitações em mim mesmo, né? E eu acho que é isso que falta. Acho que as pessoas hoje em dia elas estão muito preocupadas em achar agentes externos para
explicarem as suas próprias falhas, né? Hoje em dia, né, esse tipo de filme ele não seria muito popular, né? Hoje em dia parece que são só valorizadas essas pautas identitárias, né? Essa autoaceitação que fingida, histérica, né? Que eu acho, na minha opinião, que elas acabam corrompendo a pessoa, né? Existe um certo nível de autoaceitação que você deve cultivar, né? Um certo princípio de autoestima que você deve cultivar, mas ele deve ser dosado numa medida racional. Ele deve ser dosado numa medida salutar, né? Esqueça o racional, numa medida salutar, né? Akira Kurosawa, né, ele faz questão de tornar esse personagem, o Fujisaki, em um homem de carne e osso, né, alguém alcançável, subordinado às intempéries do coração humano, como todos nós, né. Em um único momento do filme, o Fujisaki ele se torna emotivo e desabafa em gritos e lágrimas seu descontentamento com o destino, né. No entanto, momentos depois, vemos ele engolir o choro, uma coisa que está sendo muito má vista hoje em dia, esse negócio de engolir o choro, né? Mas eu acho belíssima essa prática, né? Esse personagem engole o choro, reconstrói o seu rosto e sua postura novamente no seu aspecto natural e marmóreo e impassível, né? E depois ele reflete o porquê ele faz isso, né? Porque havia pacientes para atender, havia vidas para salvar, né? E essas vidas não podiam depender dessas flutuações de humor que são decorrentes, né, de um grande drama existencial dele, sabe, de um grande sacrifício do qual ele se propôs, né? Enfim, né, o Duelo Silencioso é um filme assim que usa a medicina como tema, né? Mas ele é muito mais sobre heroísmo, vocação, serviço e por esses motivos, eu acho que deveria ser muito mais visto e reconhecido, né, do que ele realmente é, do que ele é atualmente, né? Bem, vamos ao próximo filme, né, que é um filme muito mais conhecido, é um dos melhores filmes do Akira Kurosawa, que se chama Barba Ruiva, né, um filme coescrito, editado e dirigido pelo Akira Kurosawa em 1965, né? Esse filme ele é resultado de várias mãos, né? Ele foi coescrito pelos roteiristas Masato Ide, né, que trabalhou com Akira Kurosawa no filme Ran, né, que é particularmente um dos meus filmes favoritos, e pela dupla Hideo Ogumi e Ryuzo Kikushima, né? Esses dois nomes que eu citei, né, Hideo Ogumi e Ryuzo Kikushima, eles são parceiros de longa data do diretor, né? Eu vou falar mais sobre eles, né? Eu já falei em programas anteriores, mas eu vou falar mais sobre eles, né? Porque eles são duas pessoas que trabalharam com Akira Kurosawa, especialmente em filmes que são conhecidos como Gidageki, né? Que são filmes de época, né? Então a gente tem o trabalho deles, a mão deles também em filmes como Os Sete Samurais, Trono Machado de Sangue, Fortaleza Escondida, Yojimbo, né? E também temos o trabalho do Masato Hide, que eu mencionei agora há pouco, né? Barba Ruiva é um dos Gida Geeks de Akira Kurosawa, né? Geralmente a gente associa Gida Geeks a filmes de samurai, né? E não é necessariamente, é filmes de época, né? Bem, o filme se passa em Koishikawa, né, que é no final do período Tokugawa, que é um distrito de Edo marcado pela pobreza e pela doença, né? Nesse cenário se desenvolve a relação entre um médico chamado Dr. Niide, né, que é apelidado como Barba Ruiva e interpretado, né, pelo Toshiro Mifune, e o seu novo estagiário, né, um jovem arrogante e inteligente que ambiciona ser o médico das elites do país, né? Os personagens eles são colocados em perspectivas opostas, né? Um vê a medicina apenas como carreira, o outro vê a medicina como uma vocação humanística, né? E aos poucos, né, ao longo do filme,
em contato com o sofrimento dos pobres e necessitados, esse jovem rebelde vai se tornando mais parecido com o Barba Ruiva e até começa a se afeiçoar ao local que antes odiava, né? Basicamente essa é a história do Barba Ruiva, né? E o filme tem várias narrativas, né? Essa é uma coisa interessante. O filme não apenas apresenta uma maravilhosa jornada de crescimento pessoal para o personagem principal, né? Mas também é um dos melhores exemplos de filmes em que os personagens secundários do filme possuem um peso dramático e narrativo igualmente importante, né? Eles são tão importantes quanto os personagens principais, né? Inclusive, muitas vezes os personagens principais eles são utilizados apenas como meio de conectar outras histórias dentro do enredo, né? Ou seja, eles são facilitadores de narrativas diegéticas dentro da narrativa do próprio filme, né? Isso acontece da seguinte forma, né? Ao longo do filme, várias histórias paralelas são contadas através dos personagens moribundos e em que eles, né, eles são os próprios protagonistas dentro do seu próprio universo. Então, acontece no filme que os médicos estão olhando para um personagem que está morrendo, né, um personagem moribundo, e ele começa a contar a sua história, né? E o filme entra na história desse personagem, né? Ele entra na história desse personagem secundário, né? E o coloca como protagonista dentro dessa mini história, né? Isso tem um motivo, né? O Barba Ruiva ele é baseado numa coleção de contos de um cara chamado Shugoro Yamamoto, né? Que é uma coleção de contos chamada Akahige Shinryoritan, né? Akahige Shinryoritan, né? É uma coleção de contos e por isso que se deu a necessidade também, né, de ramificar o filme em várias histórias paralelas, né? Akahige, eu vou falar o nome errado para sempre. Akahige é inclusive o nome original do filme, né? Que a gente conhece aqui como O Barba Ruiva, né? No entanto, né, uma coisa interessante do Akira Kurosawa é que ele não faz ele não se limita a usar só esse livro como base, né, das histórias, né? Tem uma subtrama envolvendo uma jovem chamada Otoyo, que aqui é interpretada por Terumi Niki, né? Que é uma personagem que é resgatada de um bordel. E essa história ela é baseada num romance do Dostoiévski chamado Humilhados e Ofendidos. Ou seja, o Akira Kurosawa, né, apesar do filme ser baseado num livro específico, numa coleção de contos do Shugoro Yamamoto, né, entre as histórias contadas, as sub-histórias contadas dentro do filme, né, tem uma que é de um dos escritores mais admirados pelo Akira Kurosawa, que é o Dostoiévski, né? Inclusive tem um filme do Akira Kurosawa que eu vou falar aqui que é baseado na obra O Idiota, né? Do Dostoiévski, que eu vou falar, né? Em um dos programas, provavelmente o próximo programa, não sei, né? Fiquem atentos aí. E, bem, o Barba Ruiva é um filme fabuloso, né? É um filme fascinante, é um dos melhores filmes do Akira Kurosawa, né? E ele aborda dois temas específicos, né? Já trabalhados anteriormente, né? A primeira é a reflexão sobre a morte, né? Que também foi tratado num filme chamado Viver, que eu ainda vou falar aqui nesse podcast. Não nesse programa, mas em outros programas dentro dentro do Taverna do Lugar Nenhum. E também, como eu já disse, né, que é o tema desse podcast, que é a vocação diligente do médico, né, que foi mostrada em Um Duelo Silencioso de 1949, né. E, assim, há algumas diferenças muito, muito radicais entre o filme O Barba Ruiva e o Um Duelo Silencioso, né, diferenças muito importantes que diferencia mesmo um filme do outro, né, assim, de forma radical, né, apesar deles estarem trabalhando o mesmo tema da medicina, da vocação e tudo mais, existem diferenças muito fortes entre o Barba Ruiva e Um Duelo Silencioso, que não classificam um filme melhor com o outro, né? Eu gosto desses dois filmes igualmente, né? O Barba Ruiva, do Akira Kurosawa, ele apresenta nuances um pouco mais políticas que Um Duelo Silencioso, né?
O médico, que também se coloca diligentemente a serviço do próximo, né, ele verbaliza que o problema dos moribundos no filme é, antes de tudo, um problema da pobreza, que por sua vez é um problema político, né. Barba Ruiva, diferente de um duelo silencioso, apresenta mais um palco de denúncias sistêmicas, né, do que aquela mostragem cristã do drama existencial, né, do mundo que é um mundo sombrio, afogado por lágrimas, né, que nem se fala nos evangelhos, né, um mundo como que é a frase exata? Ah, repleto de lágrimas, um vale de lágrimas, né? Enfim, né? Eu não estou falando que Duelo Silencioso foi um filme pensado para ser um filme cristão, né? Mas ele é um filme cristão de uma forma até acidental, né? Não era, provavelmente não era a intenção do Akira Kurosawa fazer um filme com uma temática cristã, mas ele colocou um protagonista tipicamente cristão nesse filme, né? Um protagonista que pelo menos reflete o ideal de masculinidade cristã, né? Que é esse ideal de masculinidade baseado no sacrifício, né? O que é diferente do Barba Ruiva? O Barba Ruiva tá mais parecido com um agente político do que um ser existencial, né? E tem umas curiosidades muito interessantes sobre o filme Barba Ruiva, né? Ele foi um grande sucesso de bilheteria no Japão, mas ele é mais conhecido por ter causado uma rixa entre Mifune, né, o Toshiro Mifune e o Akira Kurosawa, né? Sendo esta a colaboração final entre eles, né, depois de trabalharem em 16 filmes juntos, né? O Mifune nunca mais trabalharia com Kurosawa porque os cronogramas de produção ficavam cada vez mais longos na mão do diretor, né, que exigia que Mifune recusasse muitas outras ofertas de TVs ou filmes, né. O Toshiro Mifune ele queria diversificar um pouco sua carreira, ele não queria ser tão dependente do Akira Kurosawa, e o Kurosawa, nos projetos desses filmes, alongavam indefinidamente a sua produção, né. Inclusive tem um historiador do cinema chamado Donald Rich, né, que ele escreveu sobre isso, né, especialmente sobre a produção do filme Barba Ruiva, né. Ele escreveu que o cenário principal do filme consistia em uma cidade inteira reconstruída com becos e ruas laterais e algumas das quais nunca foram filmadas, né. Os materiais usados no filme eram tão antigos quanto deveriam ser, né? Os telhados eram retirados de edifícios com mais de um século de existência e toda a madeira era retirada das mais antigas casas de fazendas disponíveis, né? Trajes e adereços foram envelhecidos por meses antes de serem usados no filme. A roupa de cama utilizada no filme, né, que foi feita nos padrões do período Tokugawa, foi realmente dormida por meio ano antes das filmagens, né? Akira Kurosawa exigia tudo isso, né? A madeira utilizada para o portão principal tinha mais de 100 anos e após as filmagens ela foi reerguida na entrada do teatro que sediou a estreia do filme, né? O que pode ser considerado um esbanjamento orçamentário para todas as pessoas, né? Na verdade, era na visão do Akira Kurosawa, era um ritual necessário de imersão, né? Coisa que, inclusive, ele fez em filmes anteriores, né? Como Han. Han é posterior, né? Mas o Trono Manchado de Sangue, Sete Samurais, ele sempre foi muito meticuloso na construção dos cenários, né? Enfim, acabou dando certo. O Akira Kurosawa ele tem esse método de fazer filme mesmo. E o filme ele foi exibido em competição no 26º Festival Internacional de Cinema de Veneza. Toshiro Mifune ganhou, né, o prêmio de melhor ator, né, numa premiação chamada Copa Volpe. Ele também foi indicado ao Globo de Ouro como melhor filme estrangeiro e ganhou muita críticas altamente positivas dentro do Japão, né?
Inclusive foi chamado Magnum Opus do Akira Kurosawa, né? Ganhando o prêmio de melhor filme pela revista de cinema japonesa Kinema Junpo, né? No entanto, né, o filme ele recebeu uma resposta um pouco mais mista do público ocidental, né? Embora tenha sido um grande sucesso de bilheteria no Japão, ele fracassou comercialmente no exterior, né? Mas assim, de um certo ponto de vista crítico, né, hoje em dia há um certo consenso muito positivo do filme, né? E de fato, é um baita filme, merece ser visto, ele e o Duelo Silencioso, né? Bem, era isso que eu gostaria de falar. Espero que tenham gostado do programa. Até mais e fiquem com Deus. E não se esqueçam, né, de entrar no site tavernadolugarnenhum.com.br, ver meus textos, ver as redes sociais e tudo mais. Se você gostou desse vídeo, desse programa, e estiver assistindo no YouTube, não esqueça de dar like, comentar, compartilhar. Se você estiver escutando esse programa através dos seus agregadores de áudio favoritos, façam a mesma coisa, né? Vejam se tem algum botãozinho lá de curtir, de comentar, de compartilhar, e que isso ajuda bastante a divulgação do conteúdo e tudo mais, né? Vai ajudar muito no crescimento do canal. Até mais e fiquem com Deus.